Seguinte, ó. Em entrevista Iron Maiden! Iron Maiden, exatamente. Sabe o que eu tava vendo hoje do Bocardi? Primeiro, um abraço pro Rodrigo Bocardi. Tá assistindo hoje de manhã. Tem uma entrevista do menino do Sepultura. Sim. O Andreas... O Andreas Kisser. Andreas Kisser. Andreas Kisser. Cara, um músico top de linha. Eles vão parar, né? Vão. E aí estão fazendo. E eu trouxe eles. Eles cantaram, Sepultura cantou. Eu lembro. O Sepultura cantou nos Donos da Bola, cara. Lembro. Eu tive tanto problema com isso, porque as rádios começaram a ficar bravas comigo. Porque os caras vinham pra cá. Você levava os Tira o do ar aí, pode tirar o do ar aí. Sem isso, ó. Os caras vinham porque gostavam de mim. Pode botar no ar agora, Alexandre. Então os caras vinham. Sepultura veio aqui, irmão. Nossa, mãe. Os caras ao vivo, meu irmão. Eu lembro. Foi demais, era demais. Eu adorava, toda sexta-feira, né? E um beijo pro Sepultura, um beijo pra todo mundo e pro Rodrigo Bocardi, um monstro de apresentador da Rede Globo. Um beijo no coração dele, assisto ele toda manhãzinha. Assisto o Bocardi lá. E eu não deixo de falar as coisas que eu vejo não, cara, porque é assim que é. Vamos lá então, o São Paulo do Zubeldia, o São Paulo do Roberto Dias, pro meu pai, o maior jogador da história do São Paulo, Roberto Dias. O São Paulo, principalmente de Careca, de França, o São Paulo de Serrão, o São Paulo de Valdir Pérez, o São Paulo de Oscar, o São Paulo de Dario Pereira, o São Paulo do Pedro Rocha. Vamos lá, E agora de Luciano. Que fase que tá o futebol, né? São Paulo de Luciano, é verdade. Ó, é o seguinte, o São Paulo, hoje em entrevista exclusiva, adivinha pra quem que o Casares falou de ESPN do Plihal! Parabéns à ESPN, que por sinal é demais, eu adoro a ESPN, mas também. toda vez é só lá que o São Paulo fala. Pois é, mérito, obviamente, deles, mas eles conseguem conversar novamente com o Casares através do nosso grande Eduardo Afonso, que é o mais icônico repórter. Setorista maravilhoso. Que cobre o São Paulo e que tem uma história... E, além de tudo, é um cara espetacular. Ó, é o seguinte, o Casares disse que o São Paulo vai renovar o contrato com o Alisson, mesmo machucado, ainda em fase de recuperação. O Alisson será aí agraciado com um novo contrato e nada mais justo, na minha visão, vinha sendo aí o principal jogador de linha do São Paulo. O Alisson, então, terá nas próximas semanas o contrato renovado. Amigos do Sport Center, nesta quinta-feira nós estivemos com o presidente Júlio Casares, que atendeu a reportagem ESPN numa entrevista exclusiva, abordando temas importantes para a torcida do São Paulo, de dentro e de fora de campo. Um dos principais é o aporte financeiro num acordo comercial que o São Paulo está fechando com o Fundo de Investimentos Galápagos. O dinheiro que será investido pela Galápagos no São Paulo servirá basicamente para a diminuição do pagamento de juros de empréstimos que o São Paulo tem com instituições financeiras. O São Paulo gasta em média 12 milhões de reais mensais no pagamento destes juros. O presidente Júlio Casares explicou como vai funcionar este acordo e de que forma, até 2030, ele vai aliviar as contas do São Paulo e, quem sabe, deixar a dívida num patamar bem razoável. A reestruturação financeira, aliada a um plano estratégico, vai trazer um oxigênio para o São Paulo. Primeiro, porque você alonga a dívida. E segundo, que em 5 anos você tem uma possibilidade real de acabar com a dívida. Como você disse, os juros financeiros, ele representa um valor maior do que o investimento da nossa base de Cotia anualmente. O futuro do São Paulo é o equilíbrio das suas contas, é trabalhar um estádio mais bem confortável, com mais condições, moderno, etc., sem perder a questão do Morumbis como templo. Isso é um garoto que mesmo com essa contusão séria, está numa recuperação muito boa. Nós vamos em breve anunciar a renovação. Queremos que o Luiz Gustavo continue e que o Rafinha também, mas essa é uma análise também muito pessoal do atleta, né? Então vai depender mais deles. A nossa vontade é que continue, porque são jogadores que não só deixam qualidade técnica dentro do campo, mas são importantes como formatar um processo sobre essa situação. E eu reitero aqui, até agora o áudio não foi colocado. E na nossa representação nós estamos pedindo a colocação do áudio de forma pública, como sempre teve. O que isso deixa claro é que a arbitragem está precisando de uma reciclagem profunda e de uma mudança. Especificamente ao Botafogo e diretamente ao que disse o Casares. O que acontece, o que o Botafogo faz hoje em dia, ele é maléfico para o futebol brasileiro?
Foi isso que o Casares colocou com outras palavras, não foi? Entendi direito. Sim. É ruim para o futebol brasileiro, o jeito que o Botafogo está fazendo o negócio, trazendo seus jogadores, o tipo de negócio que o John Textor faz, o tipo de investimento. É ruim para o futebol brasileiro, como afirmou o presidente do São Paulo Futebol Clube, na sua visão? Vamos lá, Abel. Depende do que você considera ruim para o futebol brasileiro. Eu acho investimento sempre bom. Também acho. Você vai qualificar o futebol que está sendo jogado aqui. É o que o Botafogo está fazendo. É um clube que está forte, que se faz forte com o dinheiro externo. Ele reclamou especificamente também da ciranda de jogadores, que o jogador está aqui. É uma referência ao Botafogo. Vai para o Lyon, Direto, volta para cá, mas vai para o time da Bélgica, volta para cá. Referência clara ao Botafogo. Mas é uma questão que é viável para o caso dos multidonos de clubes, né? Tem multi-owners e tal. Esses conglomerados que têm vários clubes espalhados pelo mundo. Então você tem a Red Bull que faz isso, você tem o Grupo City que pode fazer isso, você tem a própria 777, né, que quebrou, mas ela, por exemplo, o Vasco foi buscar jogador do Genoa. Então, é ilegal? Entendeu? É ilegal? Não, É ilegal maléfico não para é. o futebol? Não, ilegal não é, maléfico a questão que você vai discutir o quão justo isso é com os outros que não são. Mas, assim, a injustiça sempre aconteceu, assim. Se você parar para pensar, né, muitos clubes colocaram os pés pelas mãos com o dinheiro. Vamos voltar, Bel. A gente é um pouco mais antigo, a gente vai lembrar da era das parcerias. MSI, Hicks Music, Nations Bank, Parmalat. ISL. Os clubes Banco que Excel aqui no Brasil. fecharam com grandes parceiros econômicos. Foi uma febre naquele momento, durou 3, 4 anos no máximo, e aquilo quebrou. E a gente teve ali o Flamengo montando um timaço que não durou nada, depois não conseguia pagar porque quebrou o ISL. O Vasco, enquanto teve o Nations Bank, conseguiu montar timaços. De repente, aquilo acabou e o Romário teve que pagar salário do time. Então, assim, eu acho que o grande problema, aí voltando, não sei o que vai acontecer no futuro, mas pode ser que o próprio Botafogo tenha que lidar com uma dívida maior. Se amanhã o Textor falar assim, estou fora, quero ir embora, clube, se vira aí com essa dívida que eu fiz. Porque ele está fazendo dívida. Ele está investindo mais do que arrecada. A gente pode imaginar que no mercado é o seguinte, estou trazendo meu clube para um outro patamar, com resultados de conquistas, eu vou aumentar as minhas receitas, eu vou valorizar meus jogadores, posso vender mais jogadores por um preço maior, porque tem muitos jogadores jovens aí com potencial de revenda. E aí esse investimento que foi feito para trazer, por exemplo, o Thiago Almada, o Luiz Henrique, ele pode voltar com lucro. É questão de você apostar alto. Se a aposta der certo, você vai tirar alto também. Se a aposta der errado, o mico vai ficar na mão de alguém. Essa é a grande questão. Isso é um problema que pode acontecer para o clube, para o Para Botafogo. o clube, sim. O que eu quero entender é o que é ruim para o futebol brasileiro. Não, a gente tem que Vocês concordam superar. com Casares ou não? A gente tem que superar essa questão do ciúminho. Então. Porque isso é o ciúminho, né? Não só do Casares, mas de todo mundo que critica hoje o Botafogo ou que critica o Bahia. Isso é o ciúminho. Ele tem lá o investidor que eu não tenho. Esse é um ponto. O que a gente quer? A gente quer regulamentar ou a gente está com ciúminho? Que precisa regulamentar? Isso que eu falei que está saindo fumaça da minha cabeça. Estou tentando entender. É isso, não dá. Ninguém quer regulamentar, professor. Então, aí é que está o problema. O problema Que rebentaria com um monte de o clube. que é bom para todos? É por isso que eu sempre defendo a Liga. Né? São Paulo foi até a CBF, né? O presidente Júlio Casares foi até a CBF na terça-feira, no início da semana, e teve lá umas reuniões, aquela coisa toda. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte: o presidente tocou no assunto arbitragem, sim, se posicionou sobre a questão da arbitragem, falou lá com os dirigentes da CBF, deixou bem claro, né, que está insatisfeito com alguns jogos, que o São Paulo tem sido prejudicado pela arbitragem, enfim, aquela reclamação, aquele posicionamento de bastidor que o Júlio Casares sabe fazer e tem feito isso nos últimos jogos. Obviamente, não tem tido muito efeito, para falar bem a verdade, né, porque de fato, né, muitos erros acontecem, mas erros acontecem também para todos os clubes e, enfim, a arbitragem é sempre um tema muito sensível, né. Vários ex-árbitros importantes, ex-árbitros que
são hoje comentaristas, apontaram um erro ali no Paulo César Zanovelli em relação ao gol do Fluminense no primeiro gol do Fluminense no jogo, e que teve falta ali no Caleri, né? Isso poderia pedir a anulação, né? Erro de direito, né? Então, assim, o São Paulo foi até a CBF, o São Paulo fez ali as reuniões, conversou sobre outros temas, conversou sobre esse tema específico, porém, o que causa algo assim, um estranhamento nos bastidores do São Paulo é que até agora o áudio desse lance não foi liberado, não foi repassado. Normalmente existe a publicação de lances quando tem alguma situação de VAR, ou gol e tal, mas até agora não houve a publicação desse lance específico. E o São Paulo ainda não recebeu. Enquanto o São Paulo não receber esse áudio, não sabe o que vai fazer, se vai fazer o pedido de anulação ou não dessa partida. Bom, nos bastidores, né, conversando com um, conversando com outro ali, pedindo uma opinião aqui, outra aqui, o papo é que muito difícil, né, o São Paulo não imagina que, mesmo entrando com um pedido de anulação da partida, a partida seja anulada, né? Muito difícil que isso aconteça, né? Seria algo, né, bem marcante dentro do futebol brasileiro. Então o São Paulo entende que não vai acontecer isso. Lembrando, o São Paulo tem 5 jogadores convocados, né? Lucas, Bobadilha, Ferrarese, Mendes e o Lewis. Só que eles, mesmo que eles não sejam titulares na seleção de jogos, eles voltam na véspera do jogo contra o Atlético. Todos eles voltam na véspera do jogo contra o Atlético que tem o Arana na seleção na seleção brasileira, o Alan Franco na seleção do Equador, o deles, né? O Júnior Alonso na seleção do Paraguai e o Vargas na seleção do Chile. Então, a gente vai ter dividido, jogadores do Atlético também voltando em cima da hora e do São Paulo em cima da hora. Só que aí o que acontece? Vocês lembram que uns tempos atrás a gente falou aqui, quando teve data FIFA também, eu nem lembro se era com o Osório, provavelmente era com o Carpini, não lembro. Toda data FIFA a gente fala a mesma coisa. Agora finalmente o São Paulo vai ter tempo pra treinar, né? Pô, que legal. Vamos poder treinar agora. Não vai treinar sem metade do elenco. Então não adianta nada você ter esse tempo livre pra treinar. Se treina com metade do elenco, a outra metade tá fora, servindo a seleção brasileira. E aí, com essas contratações aí do Jamal Lewis e do Santiago Longo, o São Paulo agora tem 10 estrangeiros no elenco. Só que aí isso não vai ser um problema. Sabe por quê? A CBF limitou em 9 o número de estrangeiros, né? Só que aí a gente tem 10, um deles é o Mendes, que tá na seleção do Equador, que não tá sendo aproveitado. Então o São Paulo continua com 9 jogadores, 9 estrangeiros, que é o número permitido, não vai ter que tirar ninguém ali na hora de relacionar. Só relembrando, vamos relembrar, ó, Caleri argentino, Alan Franco argentino, o Galopo argentino, Santiago Longo argentino, aí o Jamal Lewis, que é da Irlanda do Norte, Michel Araújo do Uruguai, Bobadilha do Paraguai, Arboleda do Equador, Ferrarese da Venezuela e o Mendes, que é da seleção do Equador. Agora falando do jogo contra o Atlético Mineiro, os dirigentes do Atlético Mineiro fizeram uma vistoria técnica ali no gramado da MRV Arena, fizeram ontem essa vistoria. Tá para definir aí se vai ser no Mineirão ou se vai ser na MRV Arena, porque eles estão tendo problemas com o gramado. Os jogadores do próprio Atlético Mineiro têm reclamado. Inclusive, existe a possibilidade até da instalação mais tarde de um gramado sintético. Então eles estão definindo, tanto que no jogo contra o Fluminense, o último jogo do Campeonato Brasileiro, eles jogaram no Mineirão, porque a Arena MRV estava com problema de gramado. Esses problemas acontecem desde a inauguração. Eu lembro que uma vez eu vi um pessoal do Galo comentando que tem um setor do gramado que não pega sol. Então eles estão em dificuldade ali, então tá com um problema no gramado. Não sei se vão conseguir resolver a tempo. Eu gostaria de jogar no Mineirão. Acho que o Mineirão mais espaço, o gramado tá melhor, mas vamos ver. Eu vou informando vocês, tá?